Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, vindo aqui porque tem técnico novo na área. Já já a gente fala disso. Queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho. Comenta aqui com a gente o que vocês acham dos nossos conteúdos. Dá a opinião de vocês. Os 3 Czinhos mágicos. Curtir, compartilhar e comentar. Então dá aquele joinha também. Porra, divulga pro YouTube. Mostra para ele os nossos conteúdos. Que ele continue espalhando para cada vez mais gente. Lá nas redes sociais. @Ser Vasco Oficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco, então dá essa moral pra gente lá. A gente tá no TikTok, no Twitter, no Instagram, então estamos sempre gerando lá conteúdos pra vocês. Como eu falei, tô vindo aqui porque o Vasco apresentou Fábio Carille, é o novo técnico do Vasco da Gama, acabou de ser apresentado oficialmente, né, na página oficial do clube. Então, o que você achou, cara? Eu dei essa pausa aqui porque, honestamente, eu ainda estou processando essa contratação. Ainda vinha meio que digerindo Renate Gaúcho, né? E por que eu estou falando isso? E aí eu vou também dar um pouquinho da minha opinião aqui. Quando o Vasco abriu conversa com ele, né, com o Renato Gaúcho, foi meio que dividido em 2 rodadas, né? Teve uma primeira rodada que o Pedrinho e o Felipe participaram juntamente com o Marcelo Santana e com o Amodeu, né, o CEO da Vasco SAF. E aí uma segunda rodada, aí já sem Pedrinho e Felipe, e acho que também já sem o Renato, só com os representantes dele. E aí acabou não avançando, o Renato Gaúcho veio até, através da sua página, agradecer tanto ao Vasco quanto ao Santos pelo interesse, enfim, por toda a condução. Enfim, voltamos a uma estaca zero rápida, e do nada, quando menos se esperou, Vasco anuncia Fábio Carille. Então, assim, eu falei de digerindo, né, do Renato Gaúcho, que era um cara que não me agradava, mas eu já estava me apegando ao lado positivo dele. Primeiro, os números, inegável, toda a performance do Renato Gaúcho, tirando desse ano, né, ele sempre performou bem, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tem a linguagem dos jogadores, né, a famosa linguagem do boleiro, então poderia ser um benefício. Acho que o Vasco ter isso ali, um técnico com esse espírito, com essa personalidade, poderia ser um negócio diferente, principalmente naquela questão de Coutinho, Payet. Renato, reconhecidamente, é um cara que é quase que um alquimista na arte de recuperar jogadores, na arte de fazer veteranos, por exemplo, jogarem bola. Então, poderia ser uma qualidade que ele trouxesse para o Vasco, mas acabou não rolando. E o Vasco anuncia o Fábio Carille, e aí eu também vou dar a minha opinião, né? Para mim, o Carille não tem a cara do Vasco, acho que não tem nem a cara do futebol carioca, né? Como já escutei em alguns grupos, ele é meio que uma amostra grátis do Tite, né? Tem um perfil parecido com ele, é o ranzinhas, é o sisudo, é o cara que de poucos sorrisos. Acho que é um cara que vai precisar se adaptar um pouco ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Torcida torceu um pouco o nariz, né? Na pesquisa até que a Net Vasco fez, acho que 65% não aprovou a chegada do Fábio Carille. Confesso que eu também estou com um pezinho atrás. Assim como falei do Renato Gaúcho, acho que a gente também precisa reconhecer um passado recente dele, né, como campeão brasileiro 2017, campeão paulista, né, acho que 17, 18 e 19, campeão agora pelo Santos, né, na Série B. Então, é um cara que, de uma certa forma, se colocou em evidência. Vamos aguardar. Acho que entender o que vai ser. Eu falei muito de técnico hoje, que ao meu ver o Vasco precisa colocar um técnico e contratar um grande zagueiro, né? Eu acho que são, para mim, 2 pontos fundamentais para o Vasco começar 2025. E aí eu acho que a partir daí no primeiro trimestre dá para ir fazendo ajustes finos. Mas eu acho que o Vasco precisava de um técnico e contratou o Fábio Carille. Acho que a gente tem que desejar as boas-vindas, que ele tenha muito sucesso no Gigante da Colina, que ele possa implementar o jogo dele, né? Chamado jogo feio. Então, que ele consiga aplicar isso no Vasco de forma eficiente, principalmente trazendo resultado, né? Então, desejamos muito sucesso ao Fábio Carille no Gigante da Colina. Então, fora o técnico, como eu falei, acho que o Vasco precisa contratar um zagueiraço, e eu acho que, na minha opinião, é de que o Vasco já teria um time titular para começar 2025, né? Já que a gente fala de Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, esse grande zagueiro que eu acho que o Vasco precisa contratar, João Vitor e Piton, Hugo Moura, Cocão ou Jair, Paulinho e Coutinho, Adson e Verratti. Ainda tendo aí Payet como opção, ainda tendo Cocão ou Jair, né, quem ficasse fora como opção. Então, acho que o Vasco consegue o time titular, sem dúvida nenhuma precisa compor elenco. Acho que, principalmente, que
já está na iminente saída de 4, 5 jogadores, então o Vasco precisa repor para composição de elenco. Mas para time titular, ao meu ver, acho que o Vasco só precisa de um zagueiraço com liderança, inclusive com perfil de capitão. Vamos aguardar. Fábio Carilli, seja bem-vindo ao Gigante da Colina, que venha mais um zagueiro, que venha 2025. A gente continua trazendo novidade para vocês. Estava com saudade. Obrigado mais uma vez por estar comigo nessa. E ó, moral pra gente aqui se inscrevendo, moral pra gente lá no Instagram, seguindo a gente. Fiquem com Deus e ó, isso aqui vai ser sempre Vasco, porra.